Oi, amores da Fran, tudo bom com vocês? Se não tiver, há de ficar. E Deus há de querer sempre, jamais se esqueçam disso. Meus amores, começando mais um videozinho aqui no canal da playlist Tem um Milagre pra Contar. Sim, meus amores, continuando aí os nossos vídeos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, ative as notificações e seja muito, muito bem-vindo, tá bom? Aqui no canal eu trago vídeo de rotina, faxina, comprinhas, viagens, enfim, esse tipo de coisa aí do universo feminino, tá bom? E também conto sobre o milagre que aconteceu com o nosso filho, né? Fazendo um resumozinho aí, nosso filho fez com 3 aninhos de idade, ele foi desenganado pelos médicos, ele estava com câncer no braço, no ombro, no pescoço e nos 2 pulmões, era uma doença muito, muito rara que atingiu, né, ele, e a gente ficou em choque porque nós tínhamos uma vida normal, como qualquer outra criança, levando ele para a praia, para a pracinha, para o teatro, para o cinema, para a igreja, uma vida completamente normal, até porque ele não aparentava nada, ele não tinha nenhuma dor, nenhum tipo de dor ou demonstrava algo que pudesse estar fazendo mal para ele. Nós sabemos que o câncer é uma doença que é muito, muito silenciosa e não foi diferente com o Pedro, e essa doença atingiu 3 pessoas no mundo inteiro, tá? O Pedro aqui no Brasil e 2 pessoas nos Estados Unidos. Essas 2 pessoas vieram a óbito quando nós descobrimos a doença do Pedro. Nós tivemos que imediatamente interná-lo, então ele começou a fazer quimioterapia, radioterapia, e foi bem difícil ter que lidar e mudar toda a nossa vida, né? E nós passamos por tudo isso. Aí eu venho contando numa playlist que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? Para vocês irem lá, se vocês tiverem interesse. No último vídeo, meus amores, eu chorei muito, muito, muito. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia. Eu parei, tomei uma água, me acalmei, porque foi bem difícil falar sobre aquele assunto. Eu já tinha tentado 3 vezes, né, gravar aquele vídeo, eu não consegui, eu parava no meio do caminho, mas agora eu consegui, foi do jeito que foi, né? Eu sempre falo com vocês que esse tipo de vídeo aqui eu não faço edição nele, eu mando pra vocês da forma que eu faço aqui, gaguejando ou não, se eu me atropelar de alguma forma e eu volto, enfim, é um vídeo muito orgânico, é literalmente como eu me sinto, né, falando sobre isso, que não é fácil, até apesar do tempo ter passado do jeito que passou. O sofrimento para mim ainda é muito grande, né? E eu peço muito, muito a Deus que trate essa dor que eu sinto aqui dentro, né, diariamente, por conta de tudo que aconteceu com o nosso filho e tudo que nós tivemos que viver e vivenciar, porque ali dentro do INCA a gente vê muita tristeza, muita angústia, muito medo, desespero, dor, dor física, emocional, dor na alma, e você tem que estar inserido no universo daquele onde você vê crianças, bebês, adolescentes, sabe, morrendo diante dos seus olhos, e você se apega, por mais que você não queira. Eu entrei muito ali no INCA dessa forma, falando, eu não vou me apegar a crianças, e eu amo crianças, né, e eu sou pedagoga, então eu fico assim, e eu não queria em algum momento eu acho que talvez as pessoas tenham falado, nossa, como essa mulher é antipática, né, não é comunicativa, não é simpática com as pessoas. Mas na verdade eu no começo eu não só no começo, mas durante muito, muito tempo, talvez ali todo o tempo eu tentei não me aprofundar muito, porque tudo ali era muito imprevisível e eu sou como uma esponja. Quando eu tô no ambiente, eu acabo absorvendo tudo aquilo. Se a energia é boa, se não é, eu acabo absorvendo. Então é muito difícil, sabe, lidar num lugar onde eu não escolhi estar, né? Os enfermeiros, os médicos, eles escolheram estar ali, né? Eu acho que é uma bênção de Deus a gente ter pessoas assim, mas eu não conseguia lidar com o sofrimento, o meu sofrimento e o sofrimento dos outros, sabe? Então eu tentava meio que não fazer muito, não me apegar demais, sabe? Por conta dos óbitos que tinham ali. Às vezes a gente subia o elevador com uma criança e a gente não descia com ela. Então era tudo muito, muito forte, né? Ou então, enfim, durante a madrugada a gente sabia, porque nós ficamos no Instituto Ronald McDonald, que é uma casa de apoio a crianças, bebês e adolescentes que estão com câncer, e que elas saem de suas cidades, assim como nós saímos, né, para poder ir para o
desculpa, ir para o Rio de Janeiro, né? Nós morávamos no Rio, viemos para Macaé, né? Que fica 3 horas e meia do Rio de Janeiro, e tivemos que voltar com o nosso filho para lá 3 meses depois que viemos morar em Macaé, sabe? Tudo isso eu conto nas playlists que tem aqui no canal, você pode conferir se você quiser, tá bom? Então, o Pedro, no último vídeo que eu postei, o Pedro tinha sido amputado, e foi bem difícil, acho que foi o vídeo que eu mais chorei, porque foi bem difícil para mim. Enfim, quando eu consegui, dando continuidade, né? Quando eu consegui olhar para o meu filho amputado, que eu não conseguia olhar para ele, né? Durante 10 minutos que ele ficou dentro do quarto, quando ele chegou das 6 horas, né, de cirurgia, eu tive muito apoio das pessoas que estavam ali, pacientes do INCA, médicos, e meu marido, obviamente, que estava ali do meu lado o tempo inteiro, sempre esteve muito, muito presente durante todo esse momento, e eu glorifico a Deus pela vida dele, porque, como eu conto aqui, né, nessa série de vídeos, eu não estava pronta, né, para passar por tudo. Ninguém está pronto, né, mas eu adoeci logo quando eu soube, eu tive que tomar, né, medicações para conseguir lidar com tudo isso, porque eu não comia, não bebia, não dormia direito, era muito difícil, até porque eu tinha que ficar na minha cidade, visitar o Pedro, né, eu ficava 3 dias com ele, o pai dele ficava os outros 2, até porque eu tinha que trabalhar, eu era provedora da minha casa, e foi no dia anterior, como se o Pedro não tivesse entendido o que passou com ele, sabe? Ele estava tomando muita medicação forte, né? E eu acho que ele não tinha entendido naquele dia da cirurgia o que tinha acontecido com ele. E o dia seguinte foi muito difícil, por quê? Porque o Pedro, ele é muito feliz. O que eu sempre digo é que o Pedro, ele é a criança mais feliz que eu conheço. E olha que eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha 16 anos de idade, né? Hoje eu tenho 48, já não trabalho mais, né? Deixei a minha carreira depois que aconteceu tudo isso, né? Para poder cuidar exclusivamente da minha família, principalmente dele e de mim também, né? Porque o processo foi bem difícil, então assim, ele ficou muito triste no dia seguinte, quando ele percebeu que ele não tinha mais o bracinho. Ele não falava nada, gente, ele não falava, mas o semblante dele era de muita tristeza. Acho que dor ele não sentia, eu não consigo lembrar do meu filho sentindo dor, sabe? Mas era uma tristeza assim que, sabe, acabava com a gente, né? Porque Pedro sempre passou por tudo muito sorrindo. Ele fazia as quimioterapias dele sorrindo, assistindo desenho, comendo pão de queijo. E ele sempre foi um guerreiro, sempre foi muito forte. Mas ver o Pedro triste daquela forma, eu nunca vi. O Pedro hoje tem 10 anos. Quando ele amputou o bracinho, ele tinha 4. Eu nunca tinha visto o Pedro tão triste. Aquele olhar não era o meu filho, que era aquela criança mais feliz que eu conhecia, e aquilo me abalou demais. Eu já estava destruída, porque eu estava me sentindo impotente, e eu falava: Senhor, por que não comigo? Que o Senhor tirasse minhas 2 pernas e meus 2 braços, que tirasse a minha vida. Mas eu não queria ver meu filho daquele jeito, sofrendo. Mas enfim, teve que acontecer, era pro bem dele, né? A gente sabia que o bracinho dele aqui era como se fosse uma árvore, a doença. Então aqui no bracinho tava um caroço muito grande, e aqui era como se fossem as raízes que estavam crescendo, né? Pelo corpo dele. Então eles disseram que tinha que tirar aqui, e assim foi feita. E ele foi levado para a brinquedoteca com todo apoio, com a psicóloga e tudo, e a gente vendo o nosso filho ali. Foi bem difícil, porque ele estava muito triste, e ele perguntava: cadê o meu bracinho, mamãe? Mas por que Papai do Céu tirou o meu bracinho? Eu tô com saudade. E
eu não conseguia. Eu falava para ele que foi preciso, que era para a saúde dele, que o bracinho estava dodói, que para ele ter saúde aquilo tinha que acontecer, mas que ficaria tudo bem, que eu estaria do lado dele, que eu ia ajudar ele. E ele falava que ele estava com o braço com saudade do bracinho, mas ao mesmo tempo, eu não sei explicar agora, mas ele ainda sentia que ele tinha, o cérebro, né? Olha como é que é o cérebro, ele sentia que ele tinha o bracinho ainda, mas ao mesmo tempo ele olhava e não via o bracinho, porque teve que fazer ali a primeira trocar o curativo, né? Isso foi no segundo dia, né? Então ele viu, né? Por mais que a gente colocasse o rostinho dele para lá e tal, como é que vai ser tudo isso? Então a Nina falava, gente, mãezinha, vamos viver um dia de cada vez, a gente vai estar junto com você, nós vamos lidar com isso juntos, mas o Pedro ele é muito forte, é uma criança muito feliz, e vocês são pais maravilhosos e vocês com certeza vão conseguir dar o apoio que ele precisa e vai acabar tudo bem, né? Mas naquele momento é tanta dor que você não consegue pensar direito, sabe? A gente não conseguia pensar direito e muitas vezes as pessoas chegavam, sabe, muito carinhosas com a gente e abraçava e falava, olha, tá tudo bem, olha aí, o Pedro tá vivo, ele é uma criança maravilhosa, isso tudo vai acabar e tal, mas eu não conseguia corresponder a todo o carinho, todo amor, toda a atenção que a gente recebia ali daquelas pessoas e eu me sentia mal, sabe? Eu me sentia mal por isso, porque eu não conseguia corresponder às pessoas que estavam ali, sabe? Que só estavam tentando nos ajudar, né? Foi muito, muito difícil, porque a partir daquele momento eu já não teria mais um filho perfeito, né, fisicamente, mas eu teria um filho amputado, eu teria um filho deficiente. Como seria ser mãe de um filho, de uma criança deficiente? Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de como ele ficaria, como seria. Eu pensava, meu filho não vai andar de bicicleta, meu filho vai ficar... vai ser visto, eu não queria que meu filho fosse visto como coitadinho, eu tinha medo dele sentir pena dele mesmo, eu tinha medo de como ele agiria, se ele seria forte o suficiente para lidar com aquilo, se ele não ficaria revoltado. Passava mil coisas, passava na minha cabeça quando ele ficar adolescente, que nós sabemos que a pré-adolescência, a adolescência é difícil, né? Naquele dia ele já estava falando para mim, mamãe, eu tô com saudade do meu bracinho. Então eu ficava muito, muito apreensiva como seria, sabe, ele lidar com isso, porque apesar do meu filho ter sido desenganado, eu nunca imaginei, minha fé em Deus sempre foi tão grande que eu só queria que aquilo acabasse, mas eu nunca falei, meu filho vai vir a óbito, sabe, era gravíssimo o caso dele, sabe, mas eu sempre tive muita fé, sempre tive muita fé que ele sairia bem, que daria tudo certo, que Deus operaria um milagre nas nossas vidas. O que me deixava muito preocupada era como ele iria agir, como seria a vida dele, o futuro dele. Se as meninas, olha a minha cabeça, sabe, né, quem é mãe aí entende, né, minha cabeça ia longe, porque eu ficava assim, será que as meninas vão rejeitar ele? Será que ele vai se sentir inferior aos outros rapazes quando ele estiver na época de namorar? Né? Como é que vai ser isso? Sabe, ele trabalharia em quê? Como é que vai ser? Ele vai jogar videogame? O que todas as outras crianças fazem? Ele vai nadar? Ele não vai... Assim, a minha cabeça girava o tempo inteiro em torno de como seria a vida dele, sabe? Como uma criança deficiente, né? E como o mundo agiria com relação a ele, né? Mas enfim, depois disso a gente teve assim uma alegria muito, muito grande e nós pudemos ver a mão de Deus, né?
a gente viu ali o primeiro milagre, né, que Deus operou ali, e eu vejo sim como um milagre, e foi maravilhoso, né? E a gente estava precisando disso naquele momento para poder dar, sabe, um aconchego assim pra gente, né? E a gente perceber que sim, que Deus estava ali agindo e operando, né, ao lado da gente o tempo inteiro. Mas isso é vídeo, né? Esse é assunto para o próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo, né? Então vou parar por aqui e no próximo vídeo eu conto para vocês como foi, né, a gente receber ali o primeiro milagre, né, de Deus em nossas vidas, né, no dia seguinte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado de alguma forma com a nossa história, porque é um testemunho muito, muito forte, ele deve sim ser contado. Eu já tenho um canal há mais de um ano e eu sempre foi muito, muito difícil. As pessoas sempre falavam: Fran, você tem que contar no canal, o mundo precisa saber que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, que Deus é lindo e que Deus opera milagres sim ainda na terra, sabe? Levar esperança para as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, ou que seja outro, mas que leve esperança para essas pessoas todas que te assistem, mas ainda eu não conseguia, né? Então levou mais de um ano aí para eu conseguir falar sobre esse assunto, mas eu tô aqui, né? Contando para vocês, contando esse testemunho lindo de fé, de esperança e de milagre, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, ative as notificações para receber toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!